De volta ao Brasil, pessoal, a medida provisória do salário mínimo foi aprovada na Câmara dos Deputados. Entre outras pautas importantes, também tem ali a isenção maior para o imposto de renda. Minha colega Júlia Scherer está nesse assunto para explicar para a gente certinho o que muda com essa votação. Júlia, boa noite. Boa noite, Casagrande. Olha, a aprovação da medida provisória do salário mínimo é para poder manter o valor atual, o valor que foi reajustado ainda em 1º de maio, quando passou de 1.302 para 1.320. Acontece com a medida provisória, ela entra em vigor mesmo sem aprovação, mas existe um prazo ali para passar pelos deputados. O prazo era de 120 dias e se não fosse votado até agora, dia 28, o valor não seria mantido. Mas ainda é um próximo passo, viu? A aprovação também precisa ser feita pelo Senado para garantir esse valor do salário mínimo até o final do ano. Além disso, a medida provisória também inclui a política de valorização do salário mínimo. Ela traz um aumento real equivalente à variação positiva do PIB de 2 anos anteriores ao da vigência do novo valor. A política entrará em vigor a partir de 2024, quando o salário mínimo deve chegar ali, de acordo com a previsão, a R$ 1.461. E como você citou também, Casagrande, uma outra pauta importante diz respeito à isenção do imposto de renda. Atualmente, a isenção é para quem recebe até R$ 1.903,98 mensais. Agora, quem ganha até R$ 2.640 também estará isento no imposto de renda, ou seja, vai fazer a declaração e não precisará pagar mais aqueles impostos que eram cobrados ali no valor do ano. E os aliados do Palácio do Planalto chegaram a criticar um pouquinho essa ampliação, porque eles defenderam que o presidente Lula havia feito o compromisso de isentar o salário até R$ 5.000, algo que não aconteceu agora. Mas aliados do Planalto defenderam e disseram que essa margem de até R$ 5.000 mensais para poder estar isento do imposto de renda será feito ao longo dos 4 anos de mandato do presidente Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele falou sobre as aprovações desses projetos do governo federal que estão tramitando na casa. Vamos acompanhar. A Câmara está votando as matérias desde dezembro do ano passado, novembro do ano passado. Não há nenhum tipo de represamento de nenhuma matéria econômica. Essa medida provisória, ela tratava de aumento do salário mínimo. Teve um percalço no meio do caminho que gerou o tumulto, que foi a inclusão de outra medida provisória não prevista. Nós preservamos a isenção do imposto de renda, retiramos a offshore, como ontem na entrevista eu disse, e nós vamos fazer uma composição para arrumar a tributação, organizar os fundos offshore, onshore, os fundos privados, renda fixas, né? Então, nós vamos tratar desse assunto de maneira organizada num projeto de lei que deve vir, como a própria Fazenda já organizou, uma outra medida provisória, tratando de fundos onshore, tratando dessas questões, e um projeto de lei que volta tratando de offshores para que a gente possa incluir tudo isso no PL e resolver toda essa matéria de maneira mais organizada. Esse projeto de lei que ele cita, Casagrande, diz respeito à tributação do offshore, que não foi aprovada pelos parlamentares. O texto havia sido incluso dentro da medida provisória referente ao salário mínimo, algo que foi criticado, né? Foi autorizado pelo governo Lula, mas os parlamentares disseram que não é dessa forma que se faz as coisas, por isso foi retirada a tributação do offshore da pauta e vai voltar agora para casa como forma de projeto de lei, tá bom? O PT ele queria taxar os rendimentos em paraísos fiscais e o texto foi incluído nessa MP. Mas também com a resistência dos parlamentares, a tributação dos offshores, o governo chegou a um acordo com lideranças partidárias, decidiu transferir o tema para um projeto de lei e vai ser personalizado, né? Os tributos serão negociados com único cotista, que exige pelo menos 10 milhões de entrada e não será feito como estava antes, uma tributação abrangendo o maior público de pessoas. Os deputados aprovaram o destaque pedindo a retirada, então foi passado ali a aprovação que diz respeito ao salário mínimo, à isenção do imposto de renda, mas com relação à tributação do offshore, vai voltar ainda com um projeto de lei para uma posterior discussão. Ou seja, isso vai rolar bastante tempo até que isso de fato volte com essa alteração.